Olá, tudo bem com você aí? Aqui tudo maravilha! Está no ar mais uma edição do programa Tempo Extra. Tempo Extra, você já sabe, um plus, um tempo a mais para o futebol e também para os demais esportes. Venha fazer esse programa junto com a gente. Prazer enorme estar na sua companhia para mais uma edição do Tempo Extra para todo o Rio Grande. Também nas redes sociais, claro, estamos nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, vai lá, curte, comenta, compartilha. E nos destaques de hoje, acabou o jejum. O Grêmio vence o Cruzeiro com gol de Luizito Soares. O atacante estava havia 9 jogos sem marcar. Ele ainda deu uma assistência na goleada de 3-0 sobre o time mineiro na Arena. O tricolor ainda contou com a volta do zagueiro Jeromel. Foram 10 meses sem entrar em campo, sem atuar para tratamento de uma lesão. Mas essa vitória do tricolor tem a ver com mudança de comportamento dos jogadores ou mudança do Renato Portaluppi, mudança tática do treinador? O que você acha, hein? Mande sua opinião para a gente, nossos comentaristas vão falar sobre este tema aqui no programa de hoje. Tem também o Internacional que empatou com o Flamengo no Rio de Janeiro e continua com a seca de vitórias. Agora já são 9 jogos sem vencer neste Brasileirão. Apesar da má fase, a comissão técnica do Internacional considerou um bom resultado o empate em 0-0 contra o rubro-negro, em se tratando de um time milionário e ainda um jogo fora de casa no Maracanã. O que você acha? Será mesmo que foi um bom resultado? Dê sua opinião também sobre esse tema, sobre o Internacional, sobre o jogo do Inter. Tem também o Juventude finalmente ingressando na elite ali da Série B, né? No G4. A elite do futebol brasileiro. O ano que vem todos nós estamos torcendo pelo Juventude. Tem também a Série C, Zequinha avança, Ipiranga fica para trás. Na Série D, o Caxias em casa patina. Vamos falar disso aqui no programa de hoje. E a segundona que tem um campeão, Santa Cruz. Parabéns ao Santinha. Venceu nos pênaltis, lá nos Plátanos. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, que está começando agora. Vem fazer esse programa junto com a gente. Um prazer enorme estar com você nesta noite de domingo, fazendo aí a resenha do futebol, tudo que rolou no fim de semana no futebol pelo Brasil e pelo mundo. A gente comenta aqui com os meus queridos comentaristas, que eu recebo com muitas honras, muita laura, meu amigo Rafael Baumgarten. Tudo bem, Rafael? Como é que está? Tudo bem, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Não, tentou de sacanagem. Todos os nossos... Ele fez de sacanagem, eu errei. Luiz Cláudio. Ele fez de sacanagem, ele é mau Sempre caráter lutava mesmo. com Cláudio. É. Luiz Cláudio, a todos que nos acompanham aqui no Tempo Extra, Bruno Mucchi. Um final de semana que, em se tratando de dupla Grenal, foi muito bom. 4 pontos, 3 do Grêmio e 1 do Inter. Acredito que ficou de bom tamanho. Não é bem assim, né? Mas a torcida colorada corneteou, né? Mas vamos contextualizar. A torcida colorada corneteou. Quer aprender, Renato Portaluppi, como é que se não se perde para o Flamengo? Vai lá, passa no Beira-Rio. A corneta é válida. A corneta é válida. Bruninho, de volta, Bruninho. Como é que estava lá? Tu, lá em Brasília, lá conheceu o Lago Paranoá, Bruninho? Conheci vários locais de Brasília. Primeiro, um salve para quem está nos acompanhando neste domingo. Conheci, Luiz, inclusive... Foi a primeira vez que foi a Brasília, não? Foi a primeira vez que eu desci conhecer Brasília, né? Eu tinha pousado no aeroporto, ficado fazendo escala em alguns momentos, mas que saí foi a primeira vez. Inclusive descobri que a gente aprende na escola que Brasília é em formato de avião, né? Mas é em formato de borboleta. Eu não sabia, tem um protocolo que saiu no Diário da União, que é feito uma borboleta. É uma borboleta o desenho de Brasília. Uma das grandes obras do mestre Oscar Muito bacana. Legal. Bruninho de volta para falar também vai falar do Caxias, ele que acompanha bastante futebol na Serra Gaúcha. Foi uma semana boa, né, para o futebol do Rio Grande do Sul.
contextualizando tudo. O Juventude fora de casa conseguiu só o Ipiranga ficou. E o Inter ganhou a Libertadores, né? Ganhou? O Inter ganhou do Bolívar, não, meio dessa semana. Não, uma ganhou. Semana, ganhou. Eu achei que tava sacaneando. Eu entendi, ganhou a Libertadores. Ganhou na Libertadores. Ganhou do Bolívar. Sim. O Juventude ingressou no G4 e ficou nesse final de semana, mesmo sem jogar. Boas notícias. Mas a gente vai começar falando, hoje eu tô meio perdido aqui, sabe por quê? Porque a minha câmera ali, ela era aquela, agora não é mais. Pô, que mancada, hein, Luiz? Começou literal, ontem, né? Começou ontem, né? Mas enfim... vamos lá, gente. Vamos começar falando do Grêmio. Eu, na abertura do programa, Rafael e Bruno, eu disse que o Grêmio venceu bem o Cruzeiro, mas a pergunta que ficou no ar é se o time do Grêmio ele teria vencido esse jogo contra o Cruzeiro por uma nova postura em campo dos jogadores. A cobrança valeu? No vestiário, lá o xixi valeu? Ou foi uma mudança tática de Renato Portaluppi? Qual a opinião dos meus comentaristas? Não, o Grêmio já jogou nesse formato de ter 4 jogadores no meio e 2 atacantes, né? Hoje a característica mudou um pouco, foram 3 volantes e mais um meia de encaixe ali, o enganche que eu falo, o Cristaldo, né? E lá na frente o Soares e o JP. A qualidade desses 3 volantes, né? Que faz o Grêmio jogar, que deu o tom diferente para esse jogo contra o Cruzeiro. Houve a imposição, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio foi mais efetivo, né? Marcou mais, sofreu um pouquinho mais, mas saiu bem no contra-ataque. E aí vem as individualidades que são potencializadas, principalmente nesse setor de meio, quando o PP entra e joga bem, consegue desenvolver. Hoje o Renato entrou com o Bitelo no banco. O Renato não, o Alexandre, né? Que era o Alexandre Mendes, que era... O auxiliar ficou na beira do campo. Assistindo o jogo. Tava. Então ele deixou fora o Ferreirinha, deixou fora o Bitelo e entrou com o Carbajo, o Vila Sante e o PP, os 3 volantes que conseguem marcar e jogar. Tanto que hoje o PP, tendo uma boa atuação, fez com que o futebol do Carbajo, por exemplo, crescesse. Golaço do Carbajo. Cristaldo. Tirou do goleiro, do Cristaldo, que é um meia que se aproxima do Era essa a pergunta que eu ia fazer para os Potencializou o Soares, que mais uma vez, hoje jogou bem, além de fazer gol, pifou, participou de todos os gols. No terceiro gol também ele não tocou na bola, uma vez na movimentação. Ele sai da área, o zagueiro acompanha e entra na infiltração de um volante que sabe chegar à frente, quase um meia, o PP. Então o Grêmio tem qualidade nesse meio campo e o Renato hoje acerta na escalação, acertou no padrão tático e o Grêmio fez 3. Fez o 4º gol também, né? Naquele impedimento que... Não tem como anular um gol daqueles, né? É inconclusivo. O impedimento é que eu falo com a unha comprida do Bitelo, né? Então esse tipo de impedimento para mim é inconclusivo. O VAR deveria rever essas questões. Então o Grêmio hoje foi bem superior ao Cruzeiro. Em termos de efetividade, fez um baita resultado, né? E Bruninho, o nosso querido... Rafa acha que foi mudança tática. Você também acha que foi mudança tática? Ou teve também mudança de comportamento em função de, claro, que depois daquele resultado catastrófico contra Vasco e Santos, teve uma regada no vestiário. Isso também pesou, o Flamengo né? também nesse meio período também, que o Grêmio acabou... Perdendo a classificação. Durante a semana, Luiz, Rafa, quem nos acompanha, teve um treinamento onde o Renato colocou o pessoal no campo e aí chamou de novo o pessoal, né? Deu uma cobrança dos atletas onde a imprensa estava e depois chamou de novo os atletas para dentro do pavilhão para cobrar novamente. Acho que é uma série de fatores, né, que fez com que o Grêmio conseguisse ter um desempenho que foi muito bom contra a equipe do Cruzeiro. Um dos fatores, por exemplo, a entrada do PP, o PP ganhando maior ritmo de jogo. Isso aí, como o Rafa comentou, ele faz o meio de campo do Grêmio jogar. Até então, na lesão que ele teve, antes da lesão que ele teve, ele era um dos principais jogadores do Grêmio, né? Conseguia fazer com que essa equipe jogasse. Tanto é que o Grêmio caiu de rendimento depois que ele acabou se machucando. Fui muito crítico do Carbajo, e ele teve uma grande atuação hoje com o próprio PP talvez auxiliando ele, Grêmio, né? O Vila Sante, exato, junto com o Grenal, que ele foi bem também. O Vila ele Sante fez o gol também no Grenal, casualmente, jogou bem, fez o gol. O Vila Sante, ele foi muito bem desarmando, né? Ele não apareceu tanto à frente porque tinha o PP e tinha o Carbajo para chegarem também um pouco mais à frente.
Acho que o Grêmio se encontrou bem. O JP Galvão, que é um jogador que a gente espera ver mais, já soltou um pouco mais também nesse jogo contra a equipe do Cruzeiro. Então o Grêmio que vai ganhando alternativas, né? Teve o Jeromel, agora a ver o que aconteceu com o Jeromel, né? Ele deu um carrinho, acabou sentindo, teve que ser substituído após um longo período de uma lesão no joelho. Até é complicado esse retorno do atleta, mas é um Grêmio que vai ganhando peças, né? Vai encorpando e voltou ao G4, né? Que é o mais importante para o Grêmio nesse momento. Agora, o Bruninho falava da aproximação do João Pedro. Parece que o meio de campo do Grêmio ele contribuiu para que esses jogadores, lá na frente o Cristaldo, o Franco, como diz Renato e a comissão técnica, o Franco e o JP se aproximassem mais do Soares, e eu acho que isso deu resultado porque teve gol, teve assistência do Soares. Com certeza, né? A mecânica do meio-campo ela ajuda muito essa questão ofensiva quando tu tem 3 volantes, como eu falei, que conseguem marcar e sair pro jogo. Construtores, né? Construtores. E aí tu tem um poder de marcação, tu dá mais liberdade pro Cristaldo. E quando eu falo em qualidade, quando entra o PP, que fez o gol por uma infiltração, o Bitelo também faz isso também muito bem, né? O próprio Vila Sante, né, que às vezes aparece lá na frente, essa infiltração dos volantes do Grêmio vem fazendo a diferença. E quando pegam a bola, esses jogadores de qualidade técnica, quando estão numa jornada feliz, é passe na vertical. Porque acertar passe para o lado não tem tanta produtividade. Dar passe para dar. Agora, tu acertar o passe na vertical, acelerar, né, a mecânica ofensiva do teu time, a postura do meio campo para frente fica mais perto do gol quando tu verticaliza o passe de forma acertada, e aí tu faz o Soares tocar mais na bola, participar mais do jogo. O JP entendeu que também o Grêmio jogou praticamente com 2 centroavantes, mas que também sabem jogar se movimentando, saindo da área, então encaixou esse padrão tático, e a característica principalmente que fez a diferença, esse meio do campo do Grêmio, que pode ser repetido aí pelo Renato em jogos futuros. A gente, né? pode já dar os lances do jogo do Grêmio. Roubada de bola de quem? Vila Sante, ó. Entra na área, cruza, viu? Já deu o combate, estava impedido. Gol. Eu quero falar sobre marcou pressão, roubou bola no campo do adversário. E assim foi o primeiro gol, né? E na verdade o Grêmio marcou 5 gols. Isso mostra também essa tática, esse novo padrão tático aí, Rafael e Bruno, que o Grêmio está sendo mais efetivo, porque fez 5 gols. Tá, 2 impedidos, ok? Ele chega mostrou mais efetividade, não mostrou? Ele chega mais, ele cria mais, né, Luiz? Talvez por isso ele consegue ser mais efetivo. Ele perde também algumas oportunidades, mas é porque está sempre criando, e com a participação desses volantes construtores, como o Rafa comentou, fica realmente mais fácil. Aí tem a pressão pós-perda, né? Aquele gol que o Soares marcou ali, teve toque do João Pedro no meio do caminho. Agora, acho que nós vamos ver agora. Aquele primeiro gol que foi anulado ali, é realmente isso, uma pressão pós-perda. O Grêmio perdeu e na intermediária defensiva do Cruzeiro já recuperou a bola e pegou o Cruzeiro saindo. E isso colabora. Os volantes do Grêmio são muito ligados em relação a isso. E a saída. Por que não dá um chutão pra frente? Tem momento que tem que se jogar essa bola no espaço vazio, na bola de segurança, sem correr risco. O Cruzeiro foi sair jogando, olha onde é que estourou. Olha onde é que estourou, no pé de quem? Bola pro mato. Claro, simplifica. É isso aí. Tava apertado, quis forçar um passe ali atrás, olha onde é que estourou. Veio o Soares e encheu o pé. Bonito, isso não passa também pela autossuficiência do jogador, achando que eu sou o cara e não vou errar esse passe. O Marlon que deu o passe ali, ele foi displicente, né? Pois é. Ele dá um passe... E a própria orientação do treinador. Chega ali quando não tem mais, os caras estão marcando, estão pressionados, essa bola é de segurança, bota o pé embaixo da bola, joga no espaço vazio para o centroavante, para os atacantes disputarem e os meio-campistas ali disputarem a segunda bola. Bola de segurança, não queira achar a linha de passe pressionado desse jeito. Aí o Grêmio roubou a bola, fez 1-0, abriu, né? Aí abriu... Golaço, né, do Carvalho com a assistência de letra do Soares, né? Outra vez, o volante, um meio campo, que se aproxima da área, que chega próximo da área, chegou próximo do Soares, o Soares deu uma letra para ele, né? Ele dominou, tirou do goleiro, né? Que olha, um golaço. Bem chapa, tirando do goleiro, o goleiro só, nessa aí não precisa nem pular. E aí o Cristaldo teve de novo outra chance, né? Então, e no segundo tempo o Grêmio mais explorou os contra-ataques, porque o Cruzeiro, né? Ficou exposto, né? O Cruzeiro foi para cima do Grêmio, o Grêmio ficou lá se defendendo e no contra-ataque foi cirúrgico, né? Muito efetivo.
O resultado ficou até bem representativo, poderia ter sido até mais. Essa nova camisa do Grêmio, né? Bonito. Que o Grêmio o terceiro uniforme, né? É o terceiro. Lançou essa semana e acabou dando sorte pro Grêmio. Agora, sem o Ferreira e sem o Bitelo, Bruninho e Rafa, o time do Grêmio parece que não sentiu. Olha a infiltração que o Rafael comentou. O PP ele dá o passe na direita pro Bitelo. E o Bitelo vê a movimentação do PP no meio da área. Ó. Ele entra e ataca o espaço onde estavam os dois zagueiros. Esse é o famoso passe mamão com açúcar. Mas a defesa também não marcou ninguém, né? Mas o passe mamão com açúcar tem que encontrar o cara que está bem posicionado. Né? E o PP estava bem posicionado nesse lance. Ele pediu a bola, né? Méritos dele. Se apresentou para receber a bola. Mas essa pergunta que tu fizeste, Luiz... Ferreira, Bitelo. Ferreira entrou displicente de novo, né? De novo? Eu acho que tem que chamar ele num canto lá. É que essa é a característica desde sempre. É um jogador que tem qualidade, tu não é craque, tá? Primeira coisa, tu tem que botar na tua cabeça que tu é craque, o Ferreira. E tu não é mais promessa, né? É isso aí, tu não é mais promessa, tá? Tu já... Então agora é o seguinte, ó, entra no jogo, é isso? Tem que ter uma conversa. Sabe o que tem que falar pra ele? Do teu lado tem o quarto maior artilheiro do futebol mundial. Consagra ele. Não, porque tu vai te consagrar junto. Claro. Larga pro cara que tu vai te consagrar junto, velho. Claro. E o Bitelo entrou bem. O Bitelo entrou bem. O Bitelo fez gol, deu passe para gol. Já tá com o pé quase fora, né? Também, mas essa puxada de orelha do Renato pode fazer com que o Bitelo renda mais. Às vezes um banquinho dá um alerta pro jogador. Dá uma luz alta, O Bitelo é bom jogador, sem dúvida nenhuma. Né? Para mim ainda continua sendo o titular do Grêmio. Mas hoje ficou fora, o Grêmio rendeu e ele entrou bem realmente, assimilou aquela partida, esses minutos que ele ficou no banco de reserva aí, foi bom para ele também. Muito bem, de volta aqui com minha câmera fechada, é isso, meu diretor? Vamos falar do Internacional, que empatou lá no Rio de Janeiro, Maracanã, contra o Flamengo. Jogou contra o Flamengo e em 2 jogos o Inter não perdeu para o Flamengo. O Inter não perdeu e a corneta correu aí entre os colorados e gremistas. Em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, fez 4 pontos no Flamengo, no poderoso Flamengo. Foi um bom resultado, como considera contextualizando. A comissão, foi um bom resultado, porque não perdeu para o Flamengo, o milionário time do Flamengo. Vamos lá para aquelas projeções, principalmente quando se fala de jogo do Inter, né? Tem que se contextualizar, porque o Inter está equilibrando, tentando achar o ponto de equilíbrio aí de boas atuações nas 2 competições. Teve Libertadores na terça, vai ter Libertadores na terça de novo, e nesse meio termo aí teve... E uma viagem para Bolívia. Para Bolívia, desgastante, teve o jogo do Flamengo. Normalmente, projeção da comissão técnica, lá no início, Flamengo no Maracanã, nem com os titulares é projetado os 3 pontos. Nem se o Inter tivesse completo. De repente é 1, dependendo da situação do campeonato, marca 1 ponto no Maracanã lá contra o Flamengo. Geralmente, pode ser 1, pode ser 0, 3 é muito difícil, com os titulares. Aí o Inter vem desgastado do jogo lá na Bolívia. Vem mal no Campeonato Brasileiro. Com reservas. Coloca todos os reservas. Esse ponto foi muito bom. Muito bem conquistado. Competiu, marcou. A estratégia do Cudê era essa, era parar o Flamengo. O Inter não sofreu tanto. Acho que o Flamengo teve 3 chances perigosas no jogo. Uma no primeiro tempo, onde o Kehler saiu e fechou muito bem o chute do Luiz Araújo. No segundo tempo teve uma bola de travessão do Wesley, né? E depois teve a baita defesa do Kehler também, né? Num chute dentro da área. E teve mais uma cabeçada do Pedro também na reta final. Então o Flamengo não amassou o Internacional, não teve tantas chances de gol. Claro, o Flamengo empurrou o Inter para trás, mas o Inter conseguiu marcar, conseguiu seu objetivo, foi muito efetivo na marcação. O Kehler, mais uma vez, foi o melhor em campo. Goleiro do Inter nos últimos apagou jogos. Um pouco a impressão que ele deixou lá atrás, né? Ele foi muito bem. Ele foi bem nesse jogo, né? Então, para mim, foi uma atuação que era para segurar o Flamengo, conseguiu trazer um pontinho para Porto Alegre. Um ponto e também muito bem-vindo, né? Dá para acrescentar também o porquê que foi bom, porque o Inter ampliou a vantagem em relação à zona de rebaixamento, né? Isso aí. Eram 3 em relação à semana passada, passou para ser 4, porque o Santos não conseguiu vencer. Então esse fator também é importante, porque tu planeja com a utilização de time reserva, o time alternativo contra o Flamengo, imagina que o Inter vai perder, né? E não, o Inter conseguiu pontuar, como o Rafael bastante diz, né? Firmou o cavalo, o Inter conseguiu pontuar fora de casa contra o Flamengo e esse ponto é reflexo na classificação. São 9 jogos sem vencer no Brasileiro? São. Tem que buscar a reabilitação agora contra o Goiás fora de casa? Tem que buscar, mas antes disso tem a Libertadores no meio de semana. Agora, o time do Inter não perdeu, trouxe um ponto do Rio de Janeiro, um ponto importante, mas também não criou, não te parece, Bruno, Rafael, que está faltando abastecer o Ener Valencia?
Mas desses 2 jogos, né, Bruno, foi difícil. Tanto lá na Bolívia, que o Inter mal e mal passou do meio, chegou passou 2 vezes. Ele, e ele guardou. Então, o propósito era mais se defender, era saber se defender. Sofrer o menos possível, tanto na Bolívia quanto no Maracanã. Não correu o risco. E conseguiu. Né? Porque ficou 10 minutos sem o Vitão. Correu o risco lá na Bolívia, onde a bola bateu no travessão, o Rocher salvou. Mas no Maracanã não. Então eram 2 jogos difíceis para o Inter, que a proposta era não tomar gol. Não é a questão de produzir para fazer. Agora não, na terça-feira vai ter que ter uma construção ofensiva, vai ter que ter um pouquinho mais. Eu vejo que o Kudê pode rever só 2 situações na questão de individualidade. Para mim, ele poderia preservar o Depena, até por questão emocional do Depena, né? E tecnicamente não vem correspondendo. E quando eu falo não está correspondendo, muitas vezes não é só não corresponder, é comprometer, é ir mal. Mas esse jogo eu acho que ele não foi mal. Aliás, nós já podemos rodar. Esse jogo não. Já pode rodar os lances? Mas no primeiro tempo ele tomou a bola nas costas. Tu vê que ele também é lateral esquerdo. Né? Ele está improvisado, mas ele está fazendo. Não falta empenho, não falta nada. Mas eu acredito que poderia poupar o Depena. Mas eu vou... E o Luiz Adriano é outro. O Luiz Adriano não acrescenta, né? Tem o Luca para jogar. O Luiz Adriano não acrescenta no Internacional. É que daí o Luiz Adriano é carteiraço. Eu vou confrontar o que o Rafael diz, mas eu prefiro o Depena mesmo assim do que o Tauolar. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas daí tem o Nico. Tu pode botar mais um zagueiro e botar o Nico na lateral esquerda. E sacrifica uns 2, ou o Mercado ou o Vitão, que sentiu até ia ter que jogar. Sim. Porque o Igor Gomes estava na direita, né? Não, estava de zagueiro já. Então escolhe, jogou o Malo, né? Então... Que não foi nem bem nem eu mal, concordo, né? Acho que o Tauolara não é insuficiente para o Internacional. Mas é um garoto promissor, mas é um pode garoto jogar que bem. Não dá para queimar o menino, né? Porque mas ele vai ser emprestado, né? Tem interesse de times mexicanos nele, então... Pode dar outra sequência na carreira. E também foi importante porque não estava na beira do campo o Kudê, né? Foi o Lúcio Gonzalez que comandou a equipe do Inter. Assim como o Renato... Olha essa defesaça, essa que eu referi. Foi muito bem o... O Keller foi... Essa cabeçada não foi tão perigosa assim, mas foi em direção ao gol que ele estava lá para defender. Nesses melhores momentos que a gente acompanha... Mas isso é tudo depois dos 40 minutos. Sim, né? mas nesses melhores momentos que a gente acompanha, com o Inter 1 a menos, né? O Vitão tinha saído por lesão. Que a gente acompanha, a gente vê uma finalização do Inter que foi o Depena chutando de fora da área, né? Olha que balaço no travessão, né? Aí o Inter já estava com 1 a menos e era depois dos 45, aliás, deu 11 minutos de acréscimo, né? E o Vitão é um ponto que preocupa, né, em relação ao jogo de terça, né? Dificilmente ele estará em campo na terça-feira, o Vitão. Ele botou a mão no posterior. Mas terça-feira, vocês, Rafael e Bruno, é um jogo que traz uma certa tranquilidade para o Internacional, porque... Para a torcida, sim, para os jogadores tem que entrar firminho. Não é jogo jogado, não é galinha morta. Não é galinha morta. Vai relaxando, aí o Caxias eliminou o Inter no Beira-Rio, o América eliminou o Inter no Beira-Rio, o Melgar eliminou o Inter no Beira-Rio não faz muito. O Olímpia, então, é o Bolívar, o Inter ganhou deles lá 1-0. Como dizia o Tite, quando foi meu treinador no Caxias 99, 2000, né? Fazer uma metáfora do nada de violência, mas enfia a faca e torce. Mata o oponente, tira a cabeça. Ele dizia. Tira a cabeça. Enfia a faca e torce. Não fica, seja cirúrgico. Respeita ganhando, né, e sacramentando. Se o Inter achar que já está na semifinal, aí dá zebra. Isso é euforia para a torcida, por parte da imprensa que eu estou ouvindo aí. Não, já está na semifinal. Está se ouvindo bastante. É uma tendência muito grande, porque o Inter é melhor tecnicamente que o Bolívar. Mas não dá para entrar de E lá fez uma grande vitória. Sim. Sofreu, mas conseguiu trazer 1-0. O Inter está se mostrando copeiro, né? Nessa Libertadores, sim. Se mostrando, tá fazendo os resultados. Está conseguindo... Então tem que se impor terça-feira contra o Bolívar e ganhar o jogo, não arrefecer em nenhum minuto. Quanto na tua opinião, Bruninho, vai fazer muita falta o Vitão para esse jogo da próxima terça-feira? Acho que sim, Luiz, porque por mais que o Nico tenha dado boa resposta, eu imagino que sem o Vitão, o Gabriel Mercado vai para o lado direito e o Nico entre, né? Acho difícil ele colocar o Igor Gomes na função do Vitão, substituir naturalmente, como foi nesse jogo contra o Flamengo. O Igor Gomes começou como um zagueiro pelo lado direito. Eu acho que ele pode fazer essa situação, mas o Vitão faz muita falta. Pela característica de jogo do próprio Kudê, né? O Vitão é aquele zagueiro da recuperação, ele é mais rápido em relação ao mercado e eu acho ele um zagueiro muito bom. Não está no mesmo nível que esteve na temporada passada,
mas é muito bom e se não puder jogar vai fazer falta para o Inter. O que pode amenizar isso é o Internacional não ser tão atacado, né? Não dá essa chance da bola longa do contra-ataque do Bolívar para o zagueiro que substituiu o Vitão, que não tem a mesma velocidade realmente, não precisava ficar correndo contra o seu gol em velocidade. Então a tendência é que o zagueiro do Inter trabalhe menos nesse jogo, que o ataque trabalhe mais. Então eu vejo que o Vitão pode ser substituído por alguém ali que tenha um pouco mais também de velocidade. Não chega próximo, porque o Vitão é o zagueiro mais rápido que o Inter tem, mas o Inter não pode ser atacado tanto como foi lá na Bolívia na terça-feira. Mas nessa de desespero dos times que o Flamengo fez, o que o Bolívar fez, nos minutos finais começou a alçar bola na área, o Inter se mostrou um time seguro nesse aspecto. Não me pareceu assim que correu grandes riscos. Foi. Estava bem postado defensivamente, né? Também estava proposto a isso, né? Soube sofrer, né? Praticamente não. Nesse jogo, sim, vale essa frase, porque eu costumo questionar essa frase. Soube sofrer, mas o goleiro, não é o caso, o goleiro foi melhor em campo, mas foi pelas defesas que foram representativas, mas soube sofrer, mas o time não passou do meio, o adversário teve 11 escanteios, 3 bolas na trave, perdeu um monte de gol dentro da pequena área. Isso não é saber sofrer, mas não foi o caso do Inter. Essa realmente ele soube sofrer. Não foi tão assediado o seu gol. Não houve tantas chances claras de gol para o Flamengo. Né? Foi controlado, exatamente, foi uma pressão controlada. Muito bem, agora nós vamos para as nossas mensagens dos nossos telespectadores, Bruninho. Vamos lá, o recado aqui, deixa eu pegar o nome do nosso Luiz Cunha, participando aqui. O meu Internacional parece estar no caminho certo, criando casca, preparando e consolidando o grupo de atletas. Os resultados estão chegando, tenho esperanças na Libertadores. A participação do Luiz Cunha, de Canoas, participando. Luiz está sempre com a gente, abraço, participando Luiz, valeu. Aqui também. De Gravataí, o Edgar manda aqui, grande vitória do Grêmio. Soares jogou muito. Abraço a todos. E a pergunta do Rubens, de Porto Alegre, para o Rafael Balgarten. Voltou a jogar o Soares? Era realmente a companhia? Ajuda, né, Rubens? Ajuda a companhia, ajuda, facilita, né? Tem meio-campistas bons passadores e de boa movimentação, de infiltração, então tu troca essa responsabilidade e deixar para o Soares somente a definição, é o Soares que define, é o Soares que se movimenta, não. Tem o Cristaldo aparecendo, tem o PP aparecendo, isso facilita, né? Os caras se aproximam dele, ele consegue cartear, consegue finalizar. Cristaldo deu até não. letra, né? Franco. O Franco. Vou pegar um gancho do Bruninho nas mensagens, quero mandar um abraço pro Paulo Fantin, que ele é gremista e também torce para a dupla Caraju, o gremistão do Paulo Fantin, que é da Eletrônica Leal de Caxias do Sul, na Visconde, ali, faz um trabalho bem legal. Aliás, indicação do meu amigo, do nosso diretor de mídias sociais, Brian Boff. Com o pessoal da Eletrônica Leal. Aliás, o proprietário da Eletrônica Leal, que eu acho que é o Alexandre, se não falha a memória, ele é irmão do nosso querido Marcos Leal, que fez os nossos painéis aqui. Está assinado aí embaixo. Está assinado aqui, o Marcos Leal fez os nossos painéis, um grande artista plástico de Caxias do Sul. Valeu, um beijo para o Marcos também e para o Paulo Fantin, da Eletrônica Leal, lá que recebi um bom atendimento lá na Visconde, vai em Caxias do Sul. Fazer um merchan para eles, né? Eletrônica Leal, Visconde, de Pelotas, em Caxias do Sul. A gente vai fazer um intervalo, em seguida a gente está de volta. Segura aí. Estamos de volta aqui pela Rede CNT com o programa Tempo Extra. Tempo Extra, você já sabe, né? Um plus, um tempo a mais para o futebol e todas as demais informações dos outros esportes. Só aqui, domingão, final de noite, tá lá tranquilão, esperando a segunda-feira chegar. Dá mais um tempo, relax, curte uns gols, curte os comentários da nossa dupla de comentaristas Rafael Balgarten e Bruninho Mucchi. E a resenha do fim de semana do futebol gaúcho e do mundo é aqui na Rede CNT Tempo Extra. Prazer estar na sua companhia. Vamos falar do Juventude, Bruno e Rafael Juventude, que tentou dentro de casa, no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha, no bonito, belo, maravilhoso estádio, renovado, estádio de primeiro mundo, Alfredo Jaconi, tentou 2 vezes, ou 3, se não falha a memória, não conseguiu. Aí fora de casa está fazendo um belo trabalho o
o Thiago fora de casa e fora de casa conseguiu chegar lá no G4 e deixar a papada sonhando, Bruninho. E aí? Foi uma vitória no meio de semana contra o Mirassol fora de casa, né? E com ingredientes que mostram que a chave virou para o Juventude, né? Porque no último lance não, mas aos 47 do segundo tempo, teve um pênalti que o Mirassol desperdiçou com o Gabriel, que é talvez a principal referência técnica do Mirassol, né? O camisa 10 da equipe do Mirassol. O Juventude fez um gol com o Nenê, numa especialidade do Vini Paulista, roubando, e o Nenê acertando na gaveta. Então uma vitória coloca o Juventude lá em cima e tudo conspirou, né, no fim de semana, porque o CRB conseguiu vencer o Novo Horizontino no sábado e o Juventude não só dormiu no G4, como termina a 25ª rodada na zona de classificação e agora tem a Chapecoense em casa, né? Que aí é o desafio do Juventude, né? A mesma performance que tem fora de casa contra adversários fortes que estão brigando lá em cima, tem que ter em casa contra adversários que estão brigando pela parte de baixo. Até porque o Rafael deixou escapar Tombense, que estava na zona de rebaixamento, deixou escapar ABC, Sampaio Corrêa, bem lembrado. Está na hora de firmar o cavalo em casa e ganhar desses times de meio de tabela para baixo. E tem um ponto nessa rodada aí que os times da parte de cima, que nós dizíamos que estavam pontuando e ganhando todos os jogos, né? O Sport, Novo Horizontino, o Criciúma, nessa o Sport tropeçou. O Novo Horizontino estava perdendo para o CRB, perdeu o jogo, mas tinha um pênalti aos 44. O Marlon perdeu, e a Juventude. O Juventude teve um pênalti contra si, aos 44, o jogador do Mirassol perdeu. Então parece que os ares começam a conspirar a favor do Juventude, que entra no G4 merecidamente, fazendo uma excelente campanha, e precisa recuperar o fator Jacone. No momento que o Juventude recuperar o fator Jacone, Luiz Cláudio, fiéis espectadores, Bruno Mucchi, a papada, sai mais do G4. O Juventude vai estar na Série A em 2024, se recuperar o fator Jacone. Tem potencial para isso. Faltam 13 jogos pro acesso. 13 jogos. Esse jogo de quinta... Contra a Chapecoense? Que é fundamental. Não dá para marcar ponto em casa, marcar passo em casa contra a Chapecoense nesse jogo. E aí vencendo, tu coloca mais os 2 pés realmente no G4, se firma no G4 e segue. Aí vão faltar 12 jogos apenas para o acesso. E dá para sonhar até com o título, né? Porque o Juventude está nesse momento a 5 pontos do líder. A Vitória acabou empatando com o Atlético Goianiense neste domingo e por isso o Juventude pode até... Por que é importante o título? Porque dá a vaga na Copa do Brasil para o Juventude. O Juventude não tem, via Campeonato Gaúcho, não obteve. Bem lembrado, Bruno. Precisa que o Grêmio ou o Inter vá, né? Então, se for campeão, tem a vaga na Copa do Brasil e entra na terceira fase. Então, é importante por esse aspecto também. Antes das mensagens, rapidinho, vamos botar a tabela, tem essa tabela da Série B, meu diretor, eu vou te dar uma bola nas costas. Olha aí, ó. E o aproveitamento, Luiz, para você, Rafa, que nos acompanha, hoje o aproveitamento do quarto colocado, que é o Juventude, indica que o acesso será conquistado com 67 pontos. Como é que é? Muito alto. Como é que é? O aproveitamento indica que para tu ficar e garantir o acesso matemático, tem que fazer 67 pontos pela pontuação atual. Eu apostava 65, mas vou agora nessa do Bruno, que é mais matemático, né? Tá ali então, Vitória com 48, o Juventude pode chegar sim, apenas a 5 pontos. Sport 45, Criciúma 44 e o Ju ali, para alegria da papada, 43 no G4. Mas e na tá zona... tudo meio perto, né? Juventude, Novo Horizontino, Vila Nova. Ali é o Guarani 41, Guarani, Vila Nova, Novo Horizontino e o Juventude estão ali, estão bem próximos. Até Sport, né? O Sport também dá. E ali embaixo, olha a Chapecoense onde está, Luiz. O próximo adversário do Juventude. Tem que ganhar ali. Tá lambuzando, beirando mas a tá ali zona... onde o Juventude se complicou ali, ó. Chapecoense 16º, a Tombense está nos rebaixamentos, Sampaio no rebaixamento e ABC no rebaixamento. Foi onde o Juventude não ganhou em casa. Não ganhou nenhum deles. Então agora a Chape tem que ganhar, né? Muito bem. Vamos de novo, Bruninho, as nossas mensagens. Vamos lá, Luiz. Tem ouvintes, telespectadores participando conosco também por aqui. Vamos dar uma atenção agora no YouTube. Vou deixar alguns do WhatsApp depois, porque tem pautas em relação Vamos se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Importante. Like, tá com pouca curtida e tem gente que tem que se inscrever. Interaja conosco no nos canal. Acompanha e não se inscreve no canal. Programa Tempo Extra RS, por favor, dá uma moral pra nós aí. A Luísa Madalosso está feliz com o Grêmio dela. O Guilherme Macanã, o Inter está bem melhor psicologicamente. Tem relação com o Cudê?
O Cudê é um cara que não deixa o vestiário tão estável, né? Então eu não sei, tem mais com a produtividade do Inter na Libertadores que deu uma tranquilidade. Gislaine dos Santos, boa noite, bom programa, abração ao Luiz Cláudio. Gi, minha querida, sempre acompanhando o programa. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Minhas condolências e meus sentimentos a toda a família do Dudu, Eduardo, nosso grande querido, um querido colega, trabalhou com a gente na UX TV, na RBS TV, um baita cara, um vozeirão, não sei como é que o Eduardo não virou cantor, porque tinha voz de Barry White, cara. E sério, voz de Barry White. E o Dudu fazia o corte, fazia o Waved na RBS, também na UX TV, um queridão nos deixou. E o meu carinho, toda as minhas condolências e respeito por esse profissional colega e a família do Dudu. Beijo, Gi, que Deus fique com você e com a família. Quero mandar também um abraço para o Max Bareta, que é colorado, o Max Bareta, que é irmão dos proprietários lá em Caxias do Sul. Então eu sempre dou uma banda na Flórida para tomar um cafezinho, comer um docinho na Flórida. Estou sempre ali. E aí os proprietários... Né? O Max Bareta é irmão dos donos ali da Flórida e, mano, olha, me dá um alô lá, que tá aí, Max. Um alô coloradaço e torce para a dupla Caju. Você tá pagando café aqui hoje, então. Só pelo café, só pelos docinhos da Flórida. Vamos lá, Bruninho. Para fechar aqui, ó, o Antônio Cândido, torcedor do Juventude, assistindo o programa com a mãe dele, a Ana. O Felipe Flores. Esse time do Caxias ainda vai me matar do coração. Eu vou deixar os recados dos torcedores do Caxias, tem mais outros 2 recados interessantes do Caxias para depois. Interessante. Bom, na Série C, o Ipiranga já na rodada anterior... Na Série C, o Ipiranga na rodada passada tinha perdido e aí já tinha dado adeus ao campeonato. Aí empatou em casa, 1-1 com o Botafogo, mas o São José, o Zequinha, lá do meu Pastareia, Vila de API, joguei muito naquele campinho ali, no 1º de maio ali, fiz umas traquinagens ali. Zequinha tá lá, entre os 8, e eu acho que tem grande chance, Zequinha, né, Rafa? Qual é o grupo que o Zequinha pegou agora? O Operário, Brusque, um grupo bem... Agora já dá pra rodar são 2 quadrangulares, já classifica 2 e sobe os 2. 2 de cada lado. Sobe os 2 de cada lado e os primeiros de cada grupo fazem a final. Aí, ó, o Zequinha aí, ó. Contra o Pouso Alegre, né, já rebaixado. Saiu na frente. Fez o que tinha que fazer, né? Venceu. Fábio de novo, né? Impressionante o Fábio, o goleiro, né? Que defesa. Ele defende e faz gol de pênalti, né? E em relação ao Ipiranga, uma decepção, né? Por tudo aquilo que o Ipiranga mostrou no Campeonato Gaúcho, uma decepção. Perdeu jogadores, né? Perdeu jogadores. Perdeu o goleiro pro Grêmio, demitiu o técnico. Faria, Juventude. Demitiu o técnico. Decepção mesmo. Mas o Zequinha tá lá representando, olha só. Que golaço. Que golaço. Na rede lateral não tem. E na Série D, nós temos o nosso querido Caxias. A ser Caxias. Aí tem que trocar a cor aqui. Falar do o Caxias que empatou aí no primeiro jogo, o jogo de ida, né, das quartas de final da Série D, jogando com a Portuguesa do Rio de Janeiro. Já podemos mostrar os gols do Caxias e Portuguesa que chegou na frente com um gol de Bruninho. Gol do Marcelo Toscano. Ninguém escorregou ali, foi uma falha de posicionamento da defesa do Caxias, uma bola simples para cortar e deixaram o Toscano antecipar. Um bom centroavante, Marcelo Toscano, botou para a rede, né? E aí o pênalti, né? Eu achei até que foi um pênalti interpretativo, não foi um contato para toda essa valorização, mas foi pênalti Mandrake. O VAR checou. Não, talvez eu não... Tu quer desqualificar? Não, eu não tô dizendo que não teve tanta intensidade. A torcida Grená vai te mandar os recados ali, ó. Não, a torcida Grená sabe o que eu tô falando. Não teve tanta intensidade para derrubar, mas é um pênalti que poderia ser marcado. Batido no meio que o goleiro quase pegou, né? Bateu de segurança, de chapa forte. Ainda bem que foi forte, porque o goleiro estudou a batida de pênalti dos jogadores do Caxias e sabia que o Heron batia no meio do gol. Rapidinho, fiquei devendo aqui, ó, Operário, Brusque, São José e São Bernardo, o grupo do São José. E para fechar aqui, boa noite, partiu Rio de Janeiro no próximo fim de semana. Grande batalha para o Grená pelo acesso, o Regis Daneluz participando conosco, o Felipe Flores em relação ao Caxias, que vai matar ele do coração, e também tinha um recado aqui, acabei perdendo, aqui ó, achei, o Thales, de Caxias do Sul, fui no jogo além do frio, que time brabo do Caxias, mas vamos subir.
Valeu, obrigado, Felipe Bom, Flores. Rogério, Beijo, treinador. Felipe, meu querido amigo de Caxias do Sul, Regis, Thales, a Luísa e o Guilherme também, os nossos telespectadores que... O Alexandre Meneghetti também, um abraço para o Alexandre. Grande Alexandre. Tá Nossos Grenal, telespectadores que interagiram com a gente. Obrigado pela participação. Vamos mostrar aí os gols da segundona Santa Cruz campeão. Tá aí, ó. No tempo normal, 1-1. O Santa Cruz sai na frente. Leilson. Leilson, exatamente. Gol do Leilson. E olha só que interessante esse gol aí, o Rafael Balgarten. A falta do William Correia. E aí ele cobra rápido a falta, ó. Muito rápido. E aí ele aparece, o próprio Alan Gabriel, ele aparece dentro da área para fazer o gol, ó. Ele mesmo faz o gol, Rafael. Um gol estilo o PP, que o PP fez pelo... E aí a cobrança da classificação. Nos Plátanos. Nos Plátanos. Santa Cruz ganhou em casa. 10 Daniel anos. Franco, hein? 10 anos sem disputar a elite. Sem disputar a elite do futebol. E o outro lado do estádio dos Plátanos estava sem torcedores porque teve uma queda da arquibancada e por isso está interditado. Um grande abraço para o Daniel Franco, treinador do Santa Cruz. Logrou êxito no seu trabalho. Mereceu. Parabéns ao Santinha pela volta à elite do futebol. Galo. O Gaúcho, o Galo lá de Santa Cruz. Valeu, Rafael, obrigado pela participação. Valeu, Bruninho. Boa semana para todos. Gente, obrigado pela participação. Valeu os telefonemas, os comentários, as mensagens. Participe sempre com a gente aqui do programa Tempo Extra. Aliás, não esquece, né? Quando for lá no YouTube, nas redes sociais, critica, comenta, curte, mas compartilha. Tá legal? Valeu, obrigado pela participação de todos. Abraço dos meninos, beijo nas meninas e até o nosso próximo encontro. Tchau!